Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos aqui no canal. Eu vou começar uma nova playlist que vai ser Desvendando a Licença Poética. Vou trazer um filme, uma novela, uma série para vocês, para a gente analisar quais são os crimes que são cometidos nesse enredo. Para analisar, será que ia acontecer no mundo prático? Então, hoje eu vou começar com esse, A Usurpadora. É uma novela do México e foi lançada em 1998 e foi vendida para 180 países e foi traduzida para inúmeros idiomas. Então, ela foi bastante rentável. Aqui no Brasil, o SBT, ele transmitiu ela em 2008, e em 2000, 2005, 2007 e 2012. Então, ela foi rentável e é muito conhecida aqui no Brasil, tá? Uma sinopse rápida para quem não lembra ou para quem não assistiu, duas irmãs gêmeas, elas foram separadas na infância. A Paulina continuou com a mãe doente e teve uma vida humilde. A Paola foi adotada por uma família rica e teve condições financeiras. E depois que ela cresceu, ela casou com Carlos Daniel, que também era uma pessoa rica. Só que ela estava naquele casamento que ela não aguentava mais, ela precisava tirar férias do casamento dela e ela viajava muito. Só que ela já estava achando pouco tempo da viagem. Ela queria uma folga do casamento. Então, durante um ano, ela queria ficar viajando com seus amantes e precisava de uma boa desculpa para deixar lá na Mansão Brat. Aí, um dia, ela estava numa boate e conheceu uma menina muito parecida com ela no banheiro dessa boate, que é a Paulina, sua irmã gêmea. Aí ela conversa com ela, tenta convencê-la a ficar um ano lá na família Brat. Ela não quer, não aceita de forma nenhuma. E para isso, a Paola, querendo muito que ela fosse, começou a coagir ela. Como? Ela fez uma armadilha dizendo que a Paulina tinha furtado uma pulseira de diamante dela. E foi todo aquele barraco lá no banheiro do clube. Analisando essa licença poética, quais foram os crimes que a Paulina foi acusada e quais são os crimes que a Paola foi acusada? Vou comprovar para vocês que a Paola fez mais crimes do que a Paulina. E quem no final das contas deveria se ferrar e ser preso alguma coisa deveria ser a Paola. E essa novela jamais deveria ter acontecido o enredo dela, porque é pura licença poética, que não teria como a Paulina ter sido coagida dessa forma. Vamos analisar aqui. A Paulina foi acusação de furto de uma pulseira de diamante. No Brasil está no artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Só que a Paulina ela era ré primária, então cai aqui no parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão para a detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Só que vamos analisar aqui. Não chegou, o barraco todo que aconteceu foi só lá no clube, no banheiro da boate, não chegou lá na delegacia. Então, de fato, a Paulina cometeu esse crime? Não. Inclusive, isso serve até para você que está começando no direito agora, sempre faça o BO, porque é o BO que vai comprovar que aquilo aconteceu. Se ficar só bate-boca lá na boate, no banheiro da boate, onde quer que seja, vai ficar por isso mesmo. Não vai cair no conhecimento do judiciário, tá? Mas vamos pensar aqui, arrependimento posterior também aconteceu, porque a Paulina, teoricamente, entre aspas, que roubou, subtraiu, no caso, aquela pulseira, mas na novela eles falam roubou. Não sei se tem essa diferença entre roubo e furto lá no México, mas aqui no Brasil tem. Então ela apenas subtraiu a pulseira. E também devolveu no momento lá no banheiro da boate, então ela deveria pagar por esse crime? Não. Por quê? Arrependimento posterior. Bora ver o que acontece aqui no artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, o que aconteceu, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, ela devolveu a pulseira. Levando em consideração que não chegou nem na delegacia, não tinha nem crime, porque a Paola não tinha como comprovar que ela tinha furtado aquela pulseira, porque foi só aquele barraco lá. Vamos supor que a Paola tenha chegado na delegacia e tenha feito tudo isso. Teve arrependimento posterior, então ia diminuir muito a pena dela. Ela é ré primária, então
Não tem como ela ficar presa, como a Paola fala, que ela ia ser presa pro resto da vida dela e ela fica com medo e por isso aceita a proposta da Paola. Paulina, tá difícil. Mas vamos pensar assim, um pouquinho pelo bom senso. Se ela estivesse no dia lá acusando a Paulina que ia fazer o BO na delegacia, que ia fazer o barraco e tudo mais, ela poderia tão simplesmente dizer que ia na família Bracho, ia dizer que ia aceitar todo o plano, passava por um tempo e depois não iria. A Paola ia ter como ir lá na delegacia e comprovar que a Paulina furtou ela? Não, porque ela já estava concurseira. Não tinha como provar que não tinha BO e também não tinha a menor possibilidade da Paola continuar coagindo a Paulina. A novela já ia cair por aí. Mas tá, ela foi de fato lá para a família Bracho. Então isso caracteriza usurpação de identidade, que inclusive dá o nome da novela. Aqui no Brasil nós chamamos de falsa identidade, que está no artigo 307, que diz assim: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, para causar dano a outrem. E qual é a penalidade para esse crime? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Assim, a Paulina de fato chegou aí à família Bracho, mas ela cometeu esse crime? Não, porque ela foi coagida pela Paola. Ela não queria ir, então nem esse crime ela seria condenada no judiciário, tá? E a Paola, quais foram os crimes que a Paola fez? Constrangimento ilegal. Do artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então ela cometeu esse crime. Então vamos levar em consideração que a Paola, ela chegou na delegacia e teve aquela notícia do furto da Paulina. Qual é o crime que ela ia cometer? O crime contra a administração da justiça, comunicação falsa de crime ou contravenção, do artigo 140. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime de contravenção ou contravenção que sabe não ter se verificado. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, mais um crime que a Paola teria cometido. Terceiro crime, adultério. Ah, mas o adultério não é mais crime do Código Penal. Não é a partir de 2005, mas a novela se passa em 98. Então, o artigo seria o 240 do Código Penal, que seria detenção de 15 dias a 6 meses. É pouco, mas somando todos esses crimes poderia dar uma boa pena para Paola. Só que pensa assim, ela fez toda essa armação para quê? Para ela cometer o adultério. Então caberia indenização ao marido dela por esse adultério. E sem contar que ela casada, ela poderia perder vários bens quando fosse comprovado tudo que ela fez contra a família dela. Então, analisando, desvendando essa licença poética, a Paola, ela cometeu mais crimes do que a Paulina. No final das contas, quem deveria ser presa? A Paola. E até uma parte na novela, a Paulina chega a ser presa, o que é um absurdo, mas acontece pela licença poética. Se você gosta dessa novela, não tem problema nenhum. Eu também adoro essa novela. Eu amo todas as roupas da Paula Bracho. Eu juro pra vocês, eu não tenho raiva dessa novela, apesar de gostar de desvendar essa licença poética. Eu sempre faço isso em filmes, novelas e séries, e é por isso que eu tô trazendo pra vocês. Mas assim, se você gosta dessa novela, não se sinta ofendido de forma nenhuma. A gente só tá conversando a diferença entre a ficção e a realidade. Então, apenas isso. Se você gosta, continue gostando. Eu também gosto da novela. E se você não assistiu, assista. A próxima vez que vai, com certeza vai reprisar várias vezes ainda no SBT. Enfim, eu vou trazer essa playlist, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou trazer mais listas, mais filmes e mais novelas para vocês sobre esse tema. Se você gosta, escreve para mim aqui embaixo qual é a novela que você quer que eu desvende aqui no canal. Se você chegou comigo até aqui, curte esse vídeo e compartilhe, assim você vai ajudar o canal a crescer.
Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!